Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal que se inscrevesse, que deixasse o like, que compartilhasse os conteúdos e que também ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade no nosso canal, tá bom? Dito isso, vamos ao vídeo, vamos às notícias do Mengão. Bom, o Flamengo que fez mais uma péssima exibição e também desempenho ruim diante do Cruzeiro pelo Brasileirão no último sábado, folgou ontem, no domingo, e se reapresenta hoje, daqui a pouco, no CT Ninho do Urubu, para iniciar a preparação para o jogo decisivo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, na quinta-feira, 20 horas, do Maracanã. O Flamengo perdeu com o empate diante do Cruzeiro a oportunidade de se aproximar dos líderes do Brasileiro e até terminar a rodada número 8, na terceira colocação do campeonato. O Flamengo não ter vencido impediu o Flamengo de terminar a oitava rodada na terceira colocação. Mais um problema hoje para avaliar com vistas ao jogo diante do Fluminense na próxima quinta-feira. Léo Pereira, que deixou o campo com problema no joelho, sentindo muitas dores no joelho, inclusive saiu do estádio do Maracanã no sábado mancando, vai ser reavaliado hoje no CT e aí nós vamos ter noção realmente do que se trata, se é uma lesão séria, se ele vai poder jogar na quinta-feira. Tem essa preocupação aí. Outro que preocupe muito para quinta-feira é a Arrascaeta. Ontem, domingo, o atleta postou em suas redes sociais recuperação, ele estando presente lá no CT Ninho do Urubu, fazendo sua recuperação. O atleta tenta a todo custo estar à disposição de Sampaoli na quinta-feira. Quem também será reavaliado é o lateral direito Wesley, que sofreu pancada diante do Cruzeiro e mesmo sem condições de continuar da partida, teve que ficar em campo por conta de que Sampaoli, mais uma vez, deu mole, perdeu ali a noção das janelas de substituições e o Flamengo não poderia mais substituir ninguém. Os atletas do Flamengo, Pedro e Ayrton Lucas, foram convocados pela seleção brasileira para jogos amistosos da data FIFA do mês de junho, contra os países de Guiné e também de Senegal. 2 amistosos e meia boca, né, pessoal? Como tudo dessa CBF. Os jogos serão realizados, o primeiro em Barcelona contra Guiné e o segundo em Buenos Aires ou em Lisboa, em Portugal, contra Senegal, respectivamente. Lembrando que nesse período da data FIFA de junho, entre os dias 12 de junho e 21 de junho, os jogos do Campeonato Brasileiro serão paralisados, então não haverá, vai ter tempo aí para Sampaoli fazer uma grande quantidade de treinamentos visando a melhoria do desempenho do Flamengo. O Flamengo sondou a situação do ex-cria da base rubro-negra Renier com seu staff para uma possível volta do atleta ao Ninho do Urubu. Porém, foi devidamente informado pelo staff do jogador que a pretensão do atleta Renier é seguir no futebol europeu. Então, esqueçam Renier. Bom, o nível de insatisfação da torcida rubro-negra com a omissão e o desaparecimento da diretoria do Flamengo, principalmente nesse momento de desempenho ruim da equipe, foi demonstrado nas arquibancadas do Maracanã no último sábado contra o Cruzeiro, sob os gritos de "Ei, Landim, vai tomar caju", né? Então, a torcida está perdendo a paciência, com certeza. Já perdeu, diga-se de passagem. Bom, Vinícius Júnior, depois da homenagem do último sábado, no jogo entre Flamengo e Cruzeiro, que foi feito um mosaico em homenagem ao Vinícius Júnior, respondeu nas suas redes sociais com a seguinte frase: "Obrigado por tudo. Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar". Essas foram as palavras de Vinícius Júnior. Bom, o Sub-20 do Flamengo, em mais um jogo válido pela Taça Guanabara da categoria, goleou o Audax
pelo placar de 6-0 ontem, domingo. Os gols foram marcados por Cleiton, Pedrinho, Verton e 3 vezes pelo jogador Euder. Então, o Flamengo aí segue ganhando sempre de goleada no Sub-20, principalmente no campeonato estadual. Uma notícia que bombou ontem, meus amigos, na torcida do Flamengo, foi a possibilidade do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, assumir uma cadeira na Câmara Federal em razão da licença maternidade da deputada federal Cristonieto, né? Vamos tecer agora algumas considerações sobre essa situação, deixando a torcida bem atualizada. A licença maternidade da deputada tem prazo para iniciar e prazo para finalizar. Ela não será ad eterna, né? 2. Portanto, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, pode fazer do período a licença maternidade o mesmo prazo de uma provável também licença sua do cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, né? E 3, havendo a situação de saída do vice-presidente, não por licença, mas por definitivamente abandonar o barco, o cargo é do estatuto. Portanto, deve ser ocupado por alguém do Flamengo e não por um profissional do mercado. Tanto que os nomes que estão sendo especulados nesse momento são do Cacau Cota, que é o atual vice-presidente, o diretor de Relações Exteriores do Flamengo, e também Diogo Lemos, que é parte integrante do Conselhinho de Futebol. E o quarto item, portanto, a alegria pode ter seus dias contados, a não ser que o novo vice-presidente venha com a ideia de contactar um gestor de futebol. Nós achamos difícil essa possibilidade, uma vez que o presidente do clube não vai mudar, é o Landim, e ele é contra essa profissionalização do futebol, né, pessoal? Bom, depois do Felipe Luiz vir a público em fala que ia de encontro às afirmações do técnico Sampaoli no sábado, no sábado da partida entre Flamengo e Cruzeiro, em entrevista no campo de jogo ao final da partida, o zagueiro Fabrício Bruno qualificou de M. Não vou falar o significado, os 3 últimos jogos do Flamengo, pedindo desculpa e a nação pedindo perdão para a torcida rubro-negra. Comente aí no vídeo o que você achou das declarações de Fabrício Bruno, logo depois que o Felipe Luiz falou aquela coisa que ia de encontro que o Sampaoli estava falando. A impressão, meus amigos, aqui é a opinião, a impressão que se dá é que o Flamengo tem um grupo totalmente sem comando e que cada um diz uma coisa. E a diretoria continua calada à espera de um título para que possa reaparecer. Tá difícil ela reaparecer esse ano, porque os títulos esse ano tão difíceis, né? Flamengo 1, Cruzeiro 1, jogaram para um público pagante de 60.052 torcedores e para um público presente de 65.270, proporcionando uma renda de R$ 3.669.392,50, o que torna recorde de público no Brasileirão 2023. Bom, outra constatação é que com a saída de Léo Pereira, ontem, a entrada de Davi Luiz para jogar pelo Flamengo, o zagueiro cumpriu a condição de 20 jogos com pelo menos 45 minutos na temporada, que lhe permitiu ativar a renovação automática do seu contrato até o final de 2024. Eu só queria saber e ter a confirmação de quem foi essa cabeça inteligente para imaginar essa ideia maravilhosa do Flamengo, que o Flamengo, que tem uma média de 70 jogos por ano, né? Ele coloca o número de 20 jogos apenas para uma renovação automática do Davi Luiz. É muito jogar a favor do jogador e muito jogar contra o clube, né, pessoal? E imagine se não fosse da diretoria. Bom, de tudo que tem acontecido no Flamengo,
nesse momento de modo negativo, uma coisa precisa ser exaltada, que é a torcida do Flamengo, a grande nação rubro-negra, né? É recorde de público toda semana, é recorde de público em cima de recorde de público. Quinta-feira já temos outra decisão contra o Fluminense pela Copa do Brasil, no Maracanã, e, para variar, todos os ingressos estão vendidos, né? Estão esgotados. Essa torcida não merece essa acomodação e essa falta de vontade que esse elenco do Flamengo está demonstrando nos jogos. Bom, agora eu vou trazer aqui um boletim médico de todos os lesionados que estão no Flamengo em relação à próxima partida diante do Fluminense. Arrascaeta. O craque da camisa 14, meus amigos, tem talvez a situação mais positiva para que possa jogar diante do Fluminense. Ele que sentiu no aquecimento do jogo contra o Corinthians, já fez algumas atividades no campo e como ainda tem 4 dias para a realização da partida, a expectativa é de que ele esteja sim à disposição de Sampaoli para quinta-feira contra o Fluminense. Everton Ribeiro. Por sua vez, Everton Ribeiro tem dias muito mais complicados que Arrascaeta. O camisa 7 ainda não fez nenhuma atividade em campo desde a lesão ter sido divulgada na véspera do jogo contra o Corinthians. A lesão do Everton Ribeiro é no músculo anterior da coxa esquerda. A presença dele é quase já descartada para quinta-feira. Bruno Henrique, atleta que está fora há 3 jogos, por controle de cargas em relação à cirurgia que ele fez no seu joelho, a recuperação dos ligamentos, né? Não está descartado para quinta-feira, não. Pode reaparecer sim, Bruno Henrique contra o Fluminense. Léo Pereira que saiu ontem com dores no joelho direito, sábado contra o Cruzeiro, onde ele se machucou, vai ser reavaliado hoje de manhã no CT Ninho do Urubu, onde nós vamos ter mais clareza da situação e também da lesão do atleta. Wesley, o lateral direito, está na mesma situação do Léo Pereira. Ele que levou uma pancada no tornozelo contra o Cruzeiro, vai ser também reavaliado hoje pela manhã e vai ter sua situação definida pelo Flamengo em relação à partida de quinta-feira. Bom, com o final da rodada número 8 do Brasileirão, teceremos agora algumas considerações relacionadas ao Flamengo em relação à classificação na tabela. Com o empate diante do Cruzeiro e não com a vitória, o Flamengo deixou de estar no final da 8ª rodada na 3ª posição do campeonato. Olha como o Flamengo perde oportunidades. O Flamengo perdeu uma posição em relação à 7ª rodada. Na 7ª rodada estávamos na 6ª posição e vamos terminar a 8ª na 7ª posição. Perdemos essa posição para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E por fim, estamos agora a 8 pontos do líder do campeonato, Botafogo, que venceu mais uma vez, mas estamos a 3 pontos do vice-líder, que é o Palmeiras, com 16 pontos, e a 2 pontos do terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, que é o São Paulo Futebol Clube. Então, meu amigo, com todo o desempenho ruim, nós estamos na briga pelo Brasileiro também. Se Deus quiser, vamos confirmar quinta-feira a Copa do Brasil diante do Fluminense e vamos seguir lutando por Brasileiro e também por Libertadores. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.